Louvado seja o nome do Senhor. Deixa de lado o pecado. Siga fiel ao Senhor. Nossa missão tem provado força, fé e fervor. A igreja está esquecida disso, irmãos. Está adormecida. Vai a esse mundo de trevas, chamar para a luz, ouvir o pecador. Essa é a missão da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós iremos trabalhar com o chamamento dos pecadores da última hora, e vamos trabalhar com trabalhadores da última hora, chamando os pecadores da última hora. É aquela missão de Noé, de chamar a tantos e tão poucos atenderem. É aquela missão de João Batista, uma voz que clama no deserto. Então a igreja está vivendo o momento da revolução do amor, a revolução do amor de ir em busca com o último chamamento. Chegou o auge do tempo em que a igreja será chamada de louca, loucos, doidos, está doido. A igreja chamada pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, é natural que ela seja chamada de doida, de louca. E Paulo disse: a sabedoria do mundo, o sistema do mundo é loucura diante de Deus. Mas por que hoje a igreja não está mais sendo chamada de louca? Porque ela está amaziada com o sistema e cada vez mais parecida com o sistema. No seu marketing, no seu visual, na sua política, na sua mensagem politicamente correta, ela está aliada com o sistema do mundo, nesse quebra-cabeça religioso, e ela está disfarçada ali no meio, está em algum lugar, não sabe-se onde, porque ela já não mostra o seu diferencial. E quando procura mostrar, é de uma forma insana, psicopata. Quer mostrar a diferença pelo tamanho do cabelo, pelo modelo da roupa, se é saia, se é calça, não sei o quê. Então, isso é uma coisa fora da realidade. O Senhor Jesus chamou 12 homens para saírem do sistema, dessa colcha de retalhos, desse confuso quebra-cabeças. E você vê depois da montagem um quadro lindo, mas não sabe de que ele é composto. Essa é a ilusão da igreja num sistema religioso. Mas o Senhor Jesus sim pensou fora da caixa. O Senhor Jesus sim fez a diferença. E o resultado disso foi a cruz. João Batista sim causou a revolução pela mensagem que trouxe. Mas o resultado disso foi ser degolado numa masmorra. Os apóstolos sim seguiram a Jesus e fizeram a diferença. Mas o resultado disso foi uma morte trágica para cada um deles. Então esse é o perfil da igreja que nós encontramos no Novo Testamento. João capítulo 4, a partir do verso 21.
Jesus, mesmo assentados e com reverência, acompanhemos, nós vamos ler alguns versículos, vamos comentar e depois ler mais alguns. O Senhor Jesus estava conversando com uma mulher, conhecida como samaritana. Esse é um texto bastante conhecido e bastante analisado por todos, então não vamos demorar nos comentários. Verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Marque aí esse texto e olhe para mim. Aquela mulher vinha de uma tradição religiosa, num contexto do judaísmo. Ela conhecia a história do Messias. Ela conhecia a história de Israel. Ela conhecia as promessas feitas no Velho Testamento. Ela estranhou quando Jesus disse: como é que você pede água a mim? Porque Jesus foi pedir água, aquela mulher que estava à fonte. Ela disse: como é que você pede água a mim, se eu sou uma mulher samaritana? Ela conhecia os seus limites. Ela conhecia a teoria religiosa. Ela conhecia a teologia daquele povo, no contexto samaritano e no contexto judaico. Ela sabia. Mas aqui nesse texto Jesus diz a ela: olha, vocês estão adorando a quem vocês não conhecem. E eu quero dizer a você nesta manhã que a igreja tem adorado a quem não conhece. É uma adoração aparente, estética, formal, fundamentada em ensinos teológicos, mas desprovida de comprometimento prático. Vocês adoram a quem não conhece. Preste bem atenção nessa colocação. E daqui a pouco nós vamos chegar a essa conclusão. Adorais a quem não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você percebe que há adoradores verdadeiros e não verdadeiros. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura para seus adoradores, no meio de uma comunidade de quem balbucia palavras, de quem canta palavras, de quem abre um livro para leitura, de quem conhece bem uma exposição teórica. No meio desse contexto, não é entre os perdidos, não é no meio dos profanos, mas é no meio dos adoradores, meu irmão. É no meio dos adoradores que o Pai coloca uma lanterna, como o filósofo fazia num sol causticante ao meio-dia, fica procurando no meio dos tolos um sábio. O Pai procura no meio dos adoradores, verdadeiros adoradores. Ele disseca com precisão cirúrgica, escolhendo um povo dentre os adoradores para uma missão.
E o Senhor Jesus dá os limites do jogo. Ele dá as regras do jogo. Ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, na transcendência, na busca pelo divino, na iluminação, como buscavam no Velho Testamento, nos sonhos e visão, no fechar dos olhos, no erguer das mãos, nos sentimentos e arrepios, no discernir da alma, em espírito e em verdade. Então é necessário que haja uma verdade. É necessário que a adoração se fundamente numa verdade. E não é o conhecimento da verdade, mas é o comprometimento com ela. Quando ele diz adorar em espírito, já está toda a teoria formada. O levantar das mãos, o abrir da boca, o fechar dos olhos, o fazer oração, o cantar cânticos ao Senhor, já é fruto de um conhecimento teórico. Porém, ele diz que é necessário que essa espiritualidade seja estabelecida numa verdade. E essa verdade, ela impõe sangue, suor e lágrima, renúncia, recusa, decisão, abrir mão, deixar-se ser servo diante de um Senhor. Hoje nós vivemos num contexto em que as pessoas ordenam a Deus. Faça uma oração, irmão: Senhor, abençoe minha vida, abençoe minha casa, abençoe minha mulher, abençoe meus filhos, que Joãozinho passe no vestibular, que a minha empresa prospere, que isso aconteça, que eu troque de carro, meu emprego está ruim, eu quero um novo, e Deus fica lá assim. Quando é que vai começar a dependência? Quando é que vai começar a dependência? Nós somos os senhores que ordenamos: faça, Senhor, faça, Senhor, faça, Senhor. Aí tem gente que diz: mas pastor, a Bíblia diz: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Jesus disse, crendo e receberei sim. Mas em o nome do Senhor compreende numa verdade daquilo que Ele é e quem Ele é, irmão. Adoradores em espírito e em verdade. Há uma verdade alicerçada à qual temos que buscar e nos submeter. Aí verso 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Olha como ela estava bem informada. Eu sei, Senhor. Qual é, irmãos, a atitude de quase a totalidade da população que você vai pregar? Qual é? Eu sei. Né? Você vai evangelizar? Não, eu sei. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus, ele veio para salvar. Todo mundo sabe contar a história de Jesus. Esses dias nós fizemos o Juventude Nota 10 lá em Bonito. 111 jovens da rede municipal de ensino foram escolhidos os mais trabalhosos. Levamos para o fórum, pregamos, ficamos sábado à tarde e domingo o dia todo ministrando a palavra, uma dificuldade terrível, quase todos envolvidos com drogas, uma boa parte traficando, alguns deles cometendo delitos. Uma boa parte foi preciso o juiz mandar uma recomendação, porque eles estavam achando que iam ficar detidos, que era uma armadilha para recolher, porque já estavam praticando alguns atos lá na cidade. Terminou o fim de semana, fomos visitar a irmã Claudete, com mais 2 irmãos foram lá na residência de Deus visitar. Quando começou a falar: não, eu sei, eu entendi, eu criar, todo mundo sabe, a nossa pregação
não faz mais sentido para essa geração perdida, porque todo mundo sabe de tudo. Fala-se de Jesus aos quatro cantos como banana de fim de feira. Todo mundo, eu creio. Mas todo mundo continuando vivendo na indiferença prática da sua vida, do seu dia a dia. Olha o que essa mulher diz: eu sei, Senhor, eu sei. Enquanto Alberto começou a pregar na unção do Espírito. Logo no início, aquele menino começou assim, aquele adolescente se entronchar todinho assim, e colocar uma almofada pressionando seu rosto, e foi cheio de demônios. Uma voz horrível, os irmãos chegaram lá perto dele, em nome de Jesus, demônios, sai agora! E aquela entidade maligna soltou a mente daquele rapaz. Quando ela olhou de lá, estava a mãe dele, com o pescoço virado para trás, parecia aqueles filmes de antigamente. O pescoço virado para trás, toda se estrebuchando lá. Os irmãos foram lá libertar aquela filha de Satanás das trevas. Na quinta-feira seguinte, eu fui a Bonito. Quando cheguei na reunião lá com os irmãos, na residência, chega aquela mulher. Escravizada, antes escravizada, uma família dominada pela miséria e pela degradação. Chega a mulher sorridente, parecia outra pessoa. Chegava o seu filho alegre, cantando. Ela disse: eu trouxe minha mãe, eu trouxe umas duas vizinhas, e elas também querem ouvir. Mas ela sabia como essa samaritana. Eu sei, Senhor, ela sabia. Mas estava debaixo de outro senhorio. E agora chegou o Senhor Jesus, não na força da teoria, mas na força do poder e da libertação. E aquela alma foi liberta do poder do diabo. Quanto dinheiro aquela família ofereceu na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, quantos sacrifícios, oferendas, quanto sangue entregue em encruzilhadas naquela cidade maldita. Aquilo é uma cidade maldita. Alto Bonito é um quixó desse tamanho assim, tem poucos habitantes. Você aperta e cruza de um lado para outro, de um lado a outro. Mas é a maior concentração de adoração de demônios e de centros demoníacos no estado de Pernambuco, por metro quadrado. E Deus está operando naquele lugar. Quando sair daqui, só vou almoçar rapidamente e vou para lá, para Alto, vou para Bonito, mas vem 28 jovens de Alto Bonito participar da reunião do pós-encontro. Eu tenho certeza de que o Senhor vai operar a libertação naquelas vidas, porque não é possível, irmãos, tantos jovens presos por armadilhas do diabo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Olha que coisa, irmãos, olha que revelação, que manifestação. De verdade, Jesus disse: eu sou. Jesus usou aqui aquela expressão lá do Velho Testamento: eu sou o que sou. Moisés queria libertar o povo e Faraó dizia não, e Moisés disse: Senhor, quando eu for falar com ele, esse foi o argumento inicial, o que eu vou dizer? Liberta o meu povo, por quê? Você diga a ele que eu sou, está dizendo. E esse eu sou, a divindade soberana, permeou todo o Velho Testamento. E agora chega na pessoa de Jesus, na plenitude dos tempos. Ele rasga os céus e visita esta terra através de um infante menino, nascido de uma virgem, que manifesta a vontade de Deus. E ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu
Jesus disse a essa mulher: eu sou, eu que falo contigo. Quem é que fala com você? É um bloco teórico, teológico? É uma relação de conhecimentos? Ou o eterno eu sou está falando contigo? Vamos ver. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher não conseguiu ficar quieta. Quando ela ouviu a mensagem, ela saiu dizendo ao povo: olha, achei um homem que revelou a minha vida. Olha, achei um homem. Os discípulos de João estavam com João Batista, e quando Jesus passava, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos de João seguiram Jesus, perguntaram onde ele morava. Jesus chamou-os para que passasse um dia, e quando saíram de lá, foram chamando mais um, e chamando: vem ver, e enlouqueceram. E quando Jesus cumpriu a sua vida aqui na terra, ele disse: ide e pregai. Atos 1, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder. Diga: recebereis poder. É o poder essencial power, o poder de Jesus, que quando entra no coração, mobiliza, incomoda, tira da rotina, quebra o vício, quebra o costume, quebra o prazer, quebra os conceitos, quebra os gostos, acaba, destrói qualquer agenda, mobiliza qualquer ser humano. Aquela mulher estava no seu programa natural de pegar o cântaro, de ir à fonte, de tirar a água, de levar para casa. Mas quando Jesus chegou, eu, o que falo contigo, mobilizou a mulher, desestruturou seus dias. Ela não pensou mais em cântaro, ela foi dizer a outras pessoas que o havia encontrado. Eu tive um encontro com o grande eu sou, agora venham vê-lo. E começou a levar, e essa dinâmica está escrita em toda a história da igreja no Novo Testamento. Quem se encontrava com Jesus perdia o juízo. Quem se encontrava com Jesus alterava a agenda. Havia um homem cheio de demônios, vivia nos sepulcros, vivia na desgraça, mas quando ele foi liberto, o gadareno, quando ele foi liberto dos demônios, passou a conviver em sociedade, conviveu um pouco ali com Jesus. Quando Jesus ia em comitiva embora, ele disse: Senhor, deixa que eu vá contigo, deixa que eu te acompanhe. Jesus disse: não, fica e vá dizer aos seus tudo quanto eu tenho feito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a missão da igreja. Amém? Amém. Quem se encontra com Jesus sai vivendo, sai adorando de forma diferente, não só em espírito, mas também em verdade, e sai profetizando, e sai chamando outros, e sai mexendo com a agenda, e inclui na sua agenda um trabalho de trabalhador da última hora, porque agora ele passou a seguir uma verdade, e essa verdade não se limita a templo. Atos 17, 24 diz: porque o Deus que habita
que criou os céus e a terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7:48 repete isso. 1 Coríntios 3:16 e 17 diz: porque vós sois templo e habitação do Espírito Santo. Hebreus capítulo 3 e verso 6 diz: porque Cristo, maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que os profetas, maior do que os vossos pais, maior do que o Velho Testamento, maior do que a velha aliança, ele foi colocado sobre a sua casa. Amém. E a sua casa sois vós. Amém. Que maravilha, não, irmãos? Ele se desinstalou da adoração celestial para se transformar numa carne movente, para se mover no meio das pessoas, para buscar os desesperados da terra, em todos os lugares, sem marcar ponto de encontro. Aonde ele chegava era uma festa espiritual, aonde ele chegava era uma festa de alegria, aonde ele chegava era uma festa de esperança. Agora era um Deus que não tinha Monte Sinai, que agora não tinha mais o tabernáculo do Velho Testamento, agora não ficava preso a uma casta sacerdotal de levitas, agora não dependia mais de tocadores de trombetas, agora não dependia mais de ninguém para carregar a arca da aliança, agora era ele tudo. Ele era o Deus e é a arca, a palavra, o tabernáculo, tudo convergia nele, por ele e para ele. E agora ele procura a igreja e diz: tudo isso que veio para mim, toda a autoridade, eu vos envio, como o Pai me enviou, eu vos envio, diz o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Amém, igreja. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Por essa vitória, diga. Louvado seja Deus. E agora ele saiu por aí como um andarilho num contexto popular descamisado, sem eira nem beira, com 12 loucos, e por onde passavam o mar se abria, a esperança enchia os corações. Por onde eles passavam, o mar da iniquidade rompia, o mar da dúvida abria, porque abria alas e passagem para o grande eu sou. Por isso o Senhor não consegue conviver com uma casta filosófica de certinhos. Não. Ele é indomável. Diga, ele é o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? Ele é o leão. Ele se move. Ele vai a toda parte, através de cada um de nós. O apóstolo Paulo disse: a sabedoria do mundo, o sistema mundo é loucura para Deus. Mas a nossa loucura é sabedoria para Deus. Amém? E aqueles homens enlouqueceram por Jesus. E aonde essa mensagem chegava, causava uma revolução. Hoje, nós estamos lançando a base do que viveremos, irmãos, no próximo Congresso Influência. No penúltimo, nós falamos sobre os dias maus. No último, falamos sobre o poder de invocar o Senhor. No próximo, falaremos sobre o poder essencial do viver da igreja. Diga, o poder essencial do viver da igreja. E que viver é esse? É o viver dos trabalhadores da última hora. Não é poder para viver, para ganhar, para acumular, para receber patentes nem diplomas. Quem vive preso ao sistema precisa de uma âncora para a vida. Vive preso no sistema, aí tem que ter uma âncora para justificar o seu oásis espiritualizado. Aí muitos dizem: não, eu sou reformado. Quem vive acovardado não assume a sua identidade. E esses se chamam de cristãos.
Está havendo agora um encontro aí de jovens, para uns 600 jovens. Nós já fizemos isso aqui no passado muitas vezes. Aí no fim, quando termina todo aquele cerimonial, eles vão se apresentar. Aí a maioria diz: é o quê? Aí o cara tem vergonha de dizer: eu sou macumbeiro, eu sou ateu. Tem vergonha de dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo, ou eu sou evangélico. Apesar de que essa palavra não está significando quase nada mais. É sou cristão. Mas é cristão. Esse dizer sou cristão significa eu não quero ser taxado por nada. Eu vivo sem identidade. Sou cristão. No dizer deles é dizer sou qualquer coisa. Mas quem conhece a palavra de sou cristão é outro contexto. Sou um pequeno Cristo, imitador dele. É diferente o contexto. Quem não assume os valores do Evangelho na vida busca um álibi. Eu sou um frequentador. Mas como é que está? Não, eu ando pelas igrejas. Todo lugar que fala de Deus é bom. Eu gosto de visitar. Me chamar eu vou. É o frequentador. Quem não tem profundidade e raiz na palavra depende de instituição. Diz: eu sou protestante, eu sou eu coloca a placa na frente, pronto. Como quem diz assim: não passe daí não. Não passe daí, porque eu já tenho tema, eu já tenho placa, eu já tenho. Pronto. Não tem profundidade, nem quer se comprometer com nada e coloca uma placa. Nenhum desses amparos será suficiente quando o cerco apertar. Está apertando. A perseguição está chegando. A oposição do anticristo tem intensificado suas ações. O planeta Terra está dando sinais claros de colapso a cada dia. A degradação moral chega ao extremo. A frieza espiritual é flagrante e declarada. Ninguém quer compromisso com nada. No falar do Velho Testamento, as pessoas querem pão e circo, comer, beber e se divertir. Para contrapor a essa realidade, para continuar nadando contra a correnteza, como já disse, da tendência social, tem surgido no mundo inteiro centenas de milhares de igrejas quartéis, pequenos grupos de cristãos, soldados, articulados e prontos para a batalha. Essas igrejas pequenas, móveis, desapegadas e livres do sistema, são forjadas com ferramentas poderosas. Elas têm partículas identificáveis, elas têm caráter provado e aprovado de abandono à estrutura e desapego ao sistema e apego à sua missão. É essa fonte que iremos explorar no Congresso. Iremos dissecar o perfil desse tipo de igreja comunitária que emerge mais uma vez na história, assim como no Novo Testamento, assim como na época dos avivamentos, assim como na época da Reforma. Essa igreja, ela é apostólica, ela tem doutrina e tem fundamento. Essa igreja, irmãos, ela é orgânica, ela é corpo e não instituição. Essa igreja, irmãos, ela é exército, como diz a palavra, que nós somos soldados de Cristo. Ela é treinada e disposta. Hoje, quando nós passamos em frente a algumas reuniões de cristãos, em algumas casas de culto, a gente fica olhando, parece mais um encontro de funeral do que um encontro de exército, soldados do Senhor, treinados e dispostos. Ela é relacional, ela é articulada em comunhão. Por isso que o apóstolo João disse: a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. É uma igreja estruturada na koinonia. É uma comunidade agrícola, disposta, ousada, persistente e confiante. Como assim comunidade agrícola? Fala aí, pergunta aí, como assim? Como assim? Jesus disse que ele saía para semear. Louvado seja Deus!
E enquanto o semeador sai para semear, o agricultor, as sementes vão se espalhando, mas algumas caem em boa terra. A semente caiu em uma boa terra, seu coração é uma boa terra? Será? Ele diz que quando cai em boa terra, ela não morre, ela não congela, ela não fica abaixo de zero, mas ela produz a 30, 60 e 100 por uma semente. Louvado seja o nome do Senhor. Comunidade agrícola. O Senhor disse que nós somos semeadores. E Ele diz que os tempos estão no fim. Vocês dizem que falta muito tempo para chegar a colheita. Eu digo que a colheita é agora, disse Jesus. Então essa é a comunidade agrícola, a comunidade da colheita. Diga disposta, diga ousada, persistente, confiante. Esses dias me deu uma agonia. Ontem à noite, não foi? Sexta-feira, que a gente foi lá em Bezerro, me deu uma agonia. Eu vi 2 casais lá, eu digo, rapaz, eu vou lá em Bezerro. Fui lá na Asa Branca, a periferia da periferia de Bezerro. Depois de lá só tem Matagal, não tem mais nada. E se reúnam aí 2 casais que a gente precisa conversar. Aí falei, eu digo, olha, ô fulaninho, vamos começar com você. Olha aqui o inferno. Olha o inferno. Olha o bafo do inferno. Sente. Fiz uma exposição bíblica mostrando o perigo de viver longe de Jesus. Eu digo, ó, agora, olha o caminho que Jesus traz. Você quer a porta larga ou a porta estreita? Ele disse, eu quero seguir Jesus. Uma jovem ainda, o marido assim do lado, depois eu falei para ele, olha, você quer o quê? Ele disse, não estou preparado não, estou me preparando. Eu disse, nunca você vai conseguir se preparar, nunca. Tem gente que se sente muito, irmão. Eu estou pensando, eu vou resolver. Ó infeliz, miserável, pobre, cego e nu, diz o Apocalipse. O profeta Isaías disse, ó vermezinho, povozinho de Jacó, vermezinho de Israel. O Senhor nos chama de vermes. Na linguagem de Paulo nós somos mortos. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Como pode um morto querer? Como pode um morto escolher? Como pode um morto decidir? Como pode um morto fazer opção por Jesus? Jamais. Jamais. Ah, nós temos livre-arbítrio, vá nessa. Você tem livre-arbítrio para escolher se quer casar com Maria ou com Joana. Para escolher qual das duas vai te enganar, besta. Aí você tem livre-arbítrio para saber se quer comer feijão ou arroz. Mas daqui para cima, você não pode saber nada, nem pode escolher nada. É o Pai quem procura os adoradores. É o Pai quem escolhe os adoradores. Essa escolha é soberana. Aí tem um hino que a gente canta muito, diz assim, cantava, né, nas antigas. Segura na mão de Deus. O máximo que o homem pode querer é segurar um baseado, é segurar um copo de cachaça, é decidir se embrenhar na prostituição. O máximo que ele pode segurar é com a esperança da religião, fazer uma fezinha em Nossa Senhora, em Padre Cícero e ir condenado para o inferno. É isso que o homem pode fazer. Mas para alcançar a divindade, só quando a divindade nos alcança. Aí a Bíblia diz que a palavra fala ao nosso coração. O Senhor é quem nos convence da verdade, da justiça e do juízo. É Ele quem convence. Por isso, quando eu mostrei aquela jovem, o
tamanho da perdição e o livramento do Senhor, o Espírito de Deus a convenceu a largar tudo e dizer: eu quero o Senhor em Cristo. Enquanto seu marido ficou tentando se consertar. Isso é impossível, irmão. Isso vem do Senhor, isso é graça de Deus. Aí eu perguntei a ela na frente dele, porque hoje nós não temos mais tempo a perder. E quando ele for encher a cara de cachaça nos bar por aí, que você anda com ele, com medo dele arrumar outras, a partir de agora, você vai acompanhá-lo na perdição, dar testemunho, dar mau testemunho do Evangelho, desonrar o nome do Senhor, ou você vai ficar em casa, orando por ele, para Deus fazer um milagre? E ela olhando assim para mim. Porque Jesus disse que quem ama o marido, a mulher, o filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso aí não significa separação, amor conjugal, não é isso. Significa a verdade. Você é capaz de, com essa sua fé, amar seu marido, cuidar do seu marido, zelar dele, viver com ele, cumprir seu papel de esposa, sim. Não é disso que estamos falando, mas estamos falando em abandonar as suas práticas religiosas e pecaminosas. É outra coisa. É dizer: eu quero Jesus, e eu quero esperar nele. E olhando assim para ela, assustado. Eu digo: se ele não quiser mais viver com você, na frente dos dois, irmãos, assim, dois casais e eu, assim. E se ele disser: desse jeito eu procuro outro, ele disse que procura. Eu quero meu Senhor, eu quero seguir. Ela já vem ouvindo a palavra há muito tempo, só foi uma definição. Aí conversamos com os outros dois casais. Irmãos, não há mais tempo a perder. Não perca tempo com balelas. Não perca tempo. A solução é a palavra, é a oração, é a libertação, cuidado, trabalho. Essa é a solução para quem quer andar com o Senhor Jesus. Os trabalhadores da última hora, aqueles a quem o Pai está escolhendo e chamando para uma grande missão. Eu quero encerrar aqui, o sinal já passou muito da hora, com o Senhor Jesus. Que o amor de Deus eterno Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Diga a pessoa que está do seu lado: foi